Boa noite, pessoal. Começa mais um programa Justo Soberano, seu programa jurídico e ao vivo através do nosso site radioboamusicafm.com.br, com a apresentação de Alexandre Carvalho e Diego Costa. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, Rico. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tranquilo. E vamos pra frente. É isso aí. Muito boa noite, Henrique Bastos. Tudo ótimo por aqui na Zona Leste. Massa. Graças a Deus, mais uma semana aí recluso. Mas estamos bem, graças a Deus. Tudo ótimo. Pois é. Vamos lá. Vamos trabalhar. Eu quero agradecer aqui imensamente a audiência dos meus irmãos acadêmicos de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares, a minha gloriosa faculdade que me deu a oportunidade de realizar um dos meus maiores sonhos de vida. Obrigado à audiência de todos vocês acadêmicos, um beijo grande no coração de cada um. Eu gostaria de começarmos o programa de hoje, Henrique Bastos, trazendo aqui uma grande amiga, uma grande irmã que nós temos, Adriana. Adriana, nos ouve? Ouço, boa noite. Boa noite, Adri, seja bem-vinda, minha irmã. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo na medida do possível. É verdade, eu sei bem do que você está falando. E eu gostaria de pedir a atenção, porque esse aqui é um canal do povo, um canal em que nós temos uma responsabilidade e trata-se de um assunto bastante sério. Gostaria de chamar a atenção de todos vocês, nossos ouvintes, para doação de sangue. Então eu vou pedir para a Adri está com a mamãe internada no servidor público, ela vai dar maiores informações, enquanto o Rick Bastos, se puder fazer a gentileza de colocar a fotinho da Mames aí, a dona Zilda, na tela. Com certeza. E com você a palavra, Adri. Boa noite a todas e a todas. Eu fico muito grata pela oportunidade de a gente estar fazendo esse apelo através do Justo Soberano. Minha mãe, ela está com mieloma múltiplo, ela tem mieloma múltiplo, câncer nos ossos. A gente está em época da Covid-19, né? Uma época onde todos devem ficar em casa. Minha mãe agora está internada no Hospital do Servidor Público Estadual, que fica lá na Pedro de Toledo, no Ibirapuera. Ela está precisando de sangue. Aliás, por conta da Covid, os estoques de sangue estão bem precários e a gente está pedindo doações de doadores de sangue, tá? Quem puder fazer doações, as doações não tem, é um anexo do hospital, quem conhece o IAMPS, que é o Hospital Servidor Público Estadual, então a pessoa que for doar não tem acesso ao pronto-socorro, não tem acesso a onde ficam os internados, é um anexo, né, que é o setor de hemoterapia do hospital, o banco de sangue, e a pessoa chega, entra num anexo e faz a doação. Como não tem doadores, está sendo um processo bem rápido, faz uma ficha e está sendo um processo bem rápido. Para ser doador, a partir dos 16 anos, dos 16 aos 18 acompanhado dos pais.
até os 69 anos. Tá. Qual é o tipo sanguíneo, Dri? Pode ser qualquer um? O tipo sanguíneo da minha mãe é O positivo, mas no banco de sangue, quando a gente faz as doações, eles não avaliam de esse para esse. Eles só avaliam... Eles remanejam, né? Só que não tem. Só remanejam. E qualquer tipo de doação, a gente precisa muito, não só a minha mãe, mas todas as pessoas. Quem for doar, a gente pede para colocar, falar o nome dela, né, que é Zilda de Souza da Silva, que é realmente uma reposição, independente de ser O positivo, do que quer que seja. O horário de doação é de segunda a sexta, das 9 às 16. No feriado agora não vai abrir. E de sábado é das 8 às 16. E a gente conta com a colaboração de todos. Eu quero chamar a atenção de todos os nossos ouvintes de que o que a Adriana está pedindo para sua mãe vai estar lá na nossa rede social, no @jussoberano, no Instagram, com todos os detalhes e informações também, os dados, o telefone da Adriana, do meu grande irmão, meu parceiraço, Amauri, são irmãos, os filhos da dona Zilda. O que estiver no nosso alcance, o programa Justo Soberano, conte conosco, tá, Adri? Eu que agradeço a você, agradeço ao Diego, ao Rick, pela oportunidade de nós podermos fazer esse apelo através de vocês e ampliar o leque de possibilidades de doadores. Não estamos fazendo favor algum, é o nosso dever, somos todos irmãos em Deus. Tá bem? Amém. Vamos junto. Precisando, disponha. Beijo grande no coração, mande um beijo pro meu irmão, meu parceiraço Amauri. Forte abraço para vocês e continuem ligadinhos aqui no nosso programa, tá bom? Tá bom. Eu que agradeço. Então Obrigada a todos. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, então tchau. É isso, Rick Bastos. Vamos lá, porque é chegada a hora e eu quero lhes apresentar a ilustre figura de hoje, porque eu estou certo de que todos nós que tivemos a honra, o privilégio de ter sido aluno dessa figura ilustre, e os alunos de hoje, eles hão de concordar. Ele é formado pela Faculdade São Bernardo do Campo, formado em Direito pela Faculdade São Bernardo do Campo, é pós-graduado em Qualidade da Educação Básica pela OEA, Organização dos Estados Americanos. Ele é mestre pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie, com a dissertação A Tutela Jurídica das Comunidades Quilombolas, advogado desde 1988, professor em Direito Constitucional, Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito, foi consultor da Unesco, foi conselheiro do ProUni, CONAP, e foi consultor da Educafro. Então, com vocês, o meu grande professor, o meu grande amor, professor Edicler Tadeu. Com o senhor a palavra, meu mestre. Boa noite, Alexandre. Seu mestre hoje é seu colega. Saúdo você com boa noite. Diego Costa, boa noite. Saúdo. Boa noite, professor. Soberano, por esse trabalho que vocês estão fazendo. E a rádio Boa Música. Tá? Desejo que tenhamos nós, no transcorrer dessa nossa conversa, um alento pelo poder falar de coisas que expressam a ideia de cidadania, né? Antes de começar ao tema mesmo que foi proposto por vocês, que eu converso com vocês com muita satisfação, eu vou explicar por quê daqui a pouco. Há semanas atrás eu estava lecionando e eu dizia para os alunos que existia um constitucionalista muito interessante que era obrigação nossa estudar, que é Dawn de Abreu Dallari. E Dawn de Abreu Dallari, num dos textos deles que eu levei à aula, dizia que você falar sobre cidadania é útil, é sempre útil falar sobre cidadania. Não é em vão e nem é leviano. Você ter esse exercício da fala, das discussões sobre cidadania,
muito importante. Então, é por isso que eu já, a princípio, trago um tema, um fato, que depois a gente vai amarrar ao nosso tema, que não pode passar sem relevância dentro dessa ideia de cidadania. Nosso presidente, nosso chefe de Estado, chefe de governo, foi abordado pela manhã de hoje sobre o alto índice de mortalidade em face do Covid-19. E ele responde, e daí? E daí? Essa é uma questão que eu trago dentro dessa ideia de cidadania, que é sempre útil falar sobre isso, compreender que um chefe de Estado, um chefe de governo, ele tem que cuidar da palavra, porque a função de chefe de Estado de chefe de governo, impõe ao presidente da República a condução política da nação, a condução, a harmonia política de todo o país. Né? E diante de uma situação trágica como a que a gente vive no Brasil e o mundo passa, a expressão "e daí" não cabe em hipótese alguma. Porque é função do Estado, isso por mandamento constitucional, artigo 5º da Constituição Federal, zelar e cuidar da vida. Então, cuidar da vida, preservar a vida, manter a vida no seu limite de possibilidade, é dever do Estado. Então, dizer "e daí", a princípio, já dá a porta de entrada para o nosso tema. Eu só queria chamar a atenção, porque a questão da morte, dessa quantidade imensa de pessoas que estão morrendo em face dessa pandemia, se é imponderável, se a gente não consegue cortar o ritmo dessa evolução, no mínimo nós devemos ter dignidade com o fato e não tratar do fato como uma circunstância leviana, que caberia o "e daí". Né? Mas vamos em frente. Estamos conversando, então, sobre um embate travado entre dois atores, né? Um ministro de Estado, agora ex-ministro, e um chefe de governo e um chefe de Estado, presidente da República. Qual é o fato? Que eu prefiro tratar, meus colegas, eu prefiro tratar como um fenômeno político, não só como um fato, mas como um fenômeno político. E por que tratar como um fenômeno político? Porque tratando como fenômeno, nós podemos analisá-lo no sentido de compreender os movimentos deste fenômeno para poder, quem sabe, fortalecer até o nosso sentido de cidadania. Né? Qual é o fenômeno? O fenômeno ocorre a semana passada, quando o ministro de Estado pede a demissão do seu cargo, tá? E oferece como razão do seu pedido de demissão alguns argumentos. Eu marco 2 argumentos em particular. O primeiro argumento é de que o presidente, seu chefe, seu superior, o presidente da República, chefe de Estado, chefe de nação, havia pedido que ele substituísse o diretor-geral da Polícia Federal e sob o argumento de que colocaria um outro diretor, o qual ele tinha mais ligação e, portanto, ele poderia, em função dessas ligações pessoais, ter mais acesso e influência a um órgão público chamado Polícia Federal. O ator primário, o ministro, ex-ministro agora, questionou se era razoável a modificação dos diretores da Polícia Federal sem uma causa específica. E volta ao presidente, chefe de Estado, chefe de governo, dizendo que a causa específica eram razões de sua conveniência e oportunidade. Aí arremata o ministro de Estado, ex-ministro agora, dizendo que
as falas específicas deles é o seguinte: mas o problema não é quem entra, mas por que entra. Né? Não é quem entra no lugar de quem está como diretor da Polícia Federal, mas quem entra. E quando o ministro diz isso, ele traz à tona um princípio de direito administrativo, ou melhor, uma teoria de direito administrativo, que é a teoria dos motivos determinantes. Essa teoria ela é fundante. Teoria dos motivos determinantes. É uma teoria que eu gostaria que, esqueci de saudar meus alunos, se estiverem me ouvindo, que decorem essa teoria. Tá? A teoria dos motivos determinantes, ela impõe que o agente público, em todas os seus atos, em todas as suas ações, os motivos que determinam os seus atos integram a validade do ato. Tá? Então, a motivação do agente público na consecução de um ato integra se esse ato é válido ou não. O que significa dizer que, para o agente público, vontade tem que ser lei, norma. O agente público ele não tem vontade própria. O agente público, no exercício da função pública, a vontade do agente público ela deve ser sempre fundada na lei. Por isso, o ex-ministro perguntava, mas qual é a motivação, qual é a vontade para substituir o diretor da Polícia Federal? E o que vem como vontade para o nosso presidente foi dizer que, na troca, ele teria uma maior influência junto à Polícia Federal. Que ele, trocando o diretor-geral da Polícia Federal, ele teria mais acesso a informações, a relatórios e a questões de conhecimento, de inquéritos, inclusive, que estariam sendo tratados pela Polícia Federal. Ocorre que a Polícia Federal não é um órgão de governo. A Polícia Federal é uma instituição que é de Estado. Ela trabalha autônoma, ela tem autonomia. Ela não deve respostas ao presidente da República. Por ser um órgão de Estado, ela deve respostas ao Estado brasileiro. Isso é um princípio republicano. O que nos leva à conclusão, e não é uma conclusão leviana, é que o dizer do presidente da República, ao pedir que se troque o ministro, o diretor da Polícia Federal por alguém que fosse da conveniência dele, nos leva à conclusão de que o presidente da República, nosso chefe de Estado, nosso chefe de governo, não tem o menor senso republicano. Isso não é uma percepção, isso é uma constatação. Isso é uma constatação. Você não compreender que a instituição Polícia Federal é um órgão de Estado, portanto, isento da possibilidade da interferência de algum outro poder, ingerência de um outro poder, é recusar a ideia de Estado de Direito. Ou seja, nós temos um presidente que viola as normas e viola princípios republicanos. Tá? Isso eu não trago como um fato dramático. Eu trago como um fato para reflexão daquela ideia de cidadania. Este programa, esse nosso bate-papo, contribui para que os nossos ouvintes não entendam no movimento do nosso chefe de governo, do nosso chefe de Estado, como um movimento legitimado pela legalidade. Não é. E o tempo vai mostrar isso. Tá? As consequências dos atos do presidente vão demonstrar que não está correto. Né? Quando eu digo isso, é porque um programa como esse permite que a gente faça um contraponto com os atos que o presidente tem praticado, que são atos impróprios,
são atos contra a Constituição, são atos contra a administração pública, tá? São atos que violam princípios de direito administrativo, como o princípio da legalidade, o princípio da impessoalidade. São princípios caríssimos. São princípios caríssimos, né? E o que ocorre? Diante desse quadro, você cria, de fato, uma crise política. Você cria uma crise política porque você tem a demissão do ex-ministro, que agora fica numa situação secundária dentro dessa crise. O ator primário agora é o presidente, porque é alvo de um inquérito, tá, de uma investigação que se inicia para verificar, para apurar. O inquérito é uma investigação para se apurar se de fato ele fez esse pedido de substituição do diretor-geral da Polícia Federal dentro daquelas motivações dele, de ingerência, de ter informações, de poder conversar. Então, ele é o ator primário agora, porque está sob investigação. Tá? Sérgio Moro fica num aspecto secundário. Surgirá novamente à tona caso não consiga demonstrar as acusações que fez. Mas, se demonstrar, ele sai de cena, e quem entra nesse cenário desalentador de um processo por responsabilidade é o presidente da República, né? Então, esse é o quadro. Tá? Nós temos hoje um chefe de Estado, um chefe de governo que tem praticado atos, né? Atos que foram... Ele vem praticando atos há algum tempo, atos que são reportados como impróprios. Mas, especificamente, o que ele fez na última semana e declarado pelo ex-ministro Sérgio Moro é caracterizado como crime. Caracterizado como crime de responsabilidade. E a investigação é nesse sentido, de se apurar se de fato o presidente da República falou e se motivou como foi dito por Sérgio Moro. E se falou e se motivou dentro das linhas de Sérgio Moro, ele cometeu crimes contra a Constituição, tá? E crimes contra a lei específica, tá? Contra uma lei específica que enquadra os crimes contra a ordem, contra a administração pública, crime de improbidade. Tá? É uma lei específica que caracteriza os comportamentos que a ele foram direcionados como improbidade. Ato de improbidade à administração. Ato impróprio, inadequado. Né? Essa investigação, esse inquérito, está com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Tá? Esse inquérito vai seguir. E se forem identificados indícios suficientes, tá? Esse inquérito será remetido para a Câmara dos Deputados, tá? Para se iniciar um processo de crime de responsabilidade. Se isso... aí esse processo já toma um caráter mais político, tá? Já assume um caráter mais político. Certo? Você entende, Alexandre? Sim, os conchavos, né? Os interesses. Exatamente. Mas o que assume um caráter político. Então, eu vou já projetando. Se esse inquérito que foi dado início pelo ministro Celso de Mello tiver indícios, ele será encaminhado para a Câmara. Tá? E se os deputados, tá, em 2/3, tá, dos seus membros, entenderem que deve-se abrir um processo, esse processo é encaminhado para o Senado, que vai processar e julgar o presidente da República. Tá? Meu mestre... Pois não, meu querido. Perdão interpelá-lo. Obviamente que
com toda a sua experiência, a sua bagagem de juiz federal, eu quero acreditar que esta demonstração de irregularidades dos atos administrativos e dos crimes, dos iminentes crimes praticados pelo presidente da República, citados pelo ex-ministro Sérgio Moro, tenha sido apenas uma pontinha do iceberg. Porque ele inclusive, traz do que fala tida como justa Travou a câmera do Alexandre, né? Uhum. Mas se eu entendi, deixa eu dar continuidade para ver se ele volta. Você está comigo, Diego? Tô, pode falar, professor. Então, vamos conversar para ver se o Alexandre volta. Ele vai voltar. Sim. Bom, eu concordo com... Eu entendi o início da colocação do Alexandre, concordo. Né? Parte-se do princípio de que o ex-ministro Sérgio Moro é um homem com mais de 20 anos de magistratura e concordando ou não concordando com o histórico dele, com o histórico, concordando ou não, e aqui eu não estou me posicionando com relação ao histórico do ministro, que neste caso não vem ao caso, é razoável acreditar que ele tem uma relativa experiência profissional. São 20 anos de magistratura. E, então, não se pode crer que ele faria acusações, primeiro, levianas, e segundo, se não tivesse uma sustentação e uma retaguarda. Alexandre, eu estou te respondendo. Sim, eu te ouço. O senhor me ouve agora? Eu te ouço com perfeição agora e estou acreditando que entendi a pergunta, né? Sim, mas era exatamente isso, mestre. Era exatamente essa pergunta. Não faria isso. Ele deve ter realmente um volume grande de elementos para demonstrar a razoabilidade das acusações indiretas que fez, mas tá? Das acusações indiretas que fez de crimes. E quem tiver a curiosidade de assistir, de rever o vídeo onde ele pede a demissão, ele é enfático nos crimes. Ele fala lento, mas quando ele pontua os atos impróprios do presidente, ele pontua com tônicas. Né? Inclusive dizendo isso não seria adequado. Isso não seria adequado, ele quer dizer, é contra a Constituição. Né? Então, professor, ele em relação, desculpa cortar, mas o Sérgio Moro ele é muito bom em retórica, em trabalhar com a mídia. Isso ele é excelente, ele sabe jogar mesmo assim, de uma forma que, mesmo se ele não tiver elementos, isso já virou contra o presidente da República. Sim, Diego, mas eu acredito penso, refletindo sobre essa situação, eu digo que são atores políticos de um fenômeno. Eu volto a falar, nós estamos analisando essa situação não como eu preferiria que a gente pensasse essa situação, não como quem está certo, quem está errado, quem é o bom, quem é o... E sim como um fenômeno, tá? Como um fenômeno político, tá? Gravíssimo, para que a gente possa analisar e amadurecer com isso, dentro daquela ideia de que falar sobre cidadania é sempre útil.
tá? Para que fatos como esse não se repitam, né? Corroborando... No nosso sentido de cidadania. Né? Corroborando com a... Perdão, eu estou travado, não, né? Não. É perfeito. Perdão, mestre. Corroborando com a fala, Diego, ele faz, o ex-ministro Sérgio Moro, inclusive uma analogia de que na época do governo PT, nenhum daqueles que estavam à frente do poder, com respeito aos nossos ouvintes, ficaram enchendo a paciência da Polícia Federal com relação às investigações de Lava Jato, do ex-presidente Lula, Dilma. Agora, Alexandre, até isso ele jogou na mídia. Essas tuas observações, enxerga como, para entender o fenômeno, tá? Enxerga o fenômeno político, quer dizer, enxerga para entender este fenômeno. Tá? Ele está trazendo elementos de uma linha histórica, para sustentar, tá? Para sustentar a ilegalidade e a prática de atos criminosos do presidente. Quando ele faz isso, ele está fazendo justamente o inverso do que fez o presidente. Ele está motivando a saída dele. Os motivos que determinam a vontade do agente integram a validade do ato. Ele está dizendo, meu pedido de demissão é motivado pelas práticas incorretas tentadas pelo presidente. Então ele faz o inverso. Se por um lado ele declara a falta de motivação legal do presidente na troca dos diretores, portanto um crime, ele está dizendo que a saída dele tem motivação para não ficar no crime. Olha o fenômeno. Olha o fenômeno. Sim, isso eu entendi, professor. Ele está dizendo, em outras palavras, se eu continuar aqui, eu estou no crime. Mas deixa eu só fazer uma ponderação aqui. Primeiro eu quero agradecer o professor quando fala em cidadania. Isso acabou assim abrindo mais minha cabeça do que ela já vem sendo aberta ao longo do tempo aí. Faltou cidadania tanto do Sérgio Moro quanto do presidente da República, tá? Principalmente do momento que estamos passando. Agora não era o caso de ter um problema político, mais um, né? Do que nós já temos. Se eles tivessem ouvindo isso, eu queria apresentar a eles o artigo 37 da Constituição Federal, que eu acho que faltou aí uma leitura por parte dos nossos gestores públicos, tanto o presidente quanto o Sérgio Moro. Tá? Eu acho assim, é uma situação complexa, que não adianta a gente apontar para um ou para outro. Agora a investigação já está com o judiciário vai fazer a parte dele, tá? Mas será, professor, que ele mesmo afirmou na fundamentação da saída dele na imprensa, ele também não concorreu também para o crime? Porque ele fala que isso já estava há algum tempo acontecendo. Não foi, por exemplo, no dia que ele motiva a saída dele. Ele afirma, ó, já tem um tempo que está acontecendo isso, o presidente vem me questionando sobre inquéritos que estão no Supremo, sobre também a mudança do diretor da Polícia Federal. Enfim, isso não é na flagrância, no momento, isso veio acontecendo. O professor acha que também existe esse concurso? Sabemos que ambos vão ser julgados em casas separadas, tá? Mas assim, será que não existe esse concurso? Não, Diego, eu diria para você o seguinte, eu diria para você, sem medo de errar, tá? Dentro de uma análise técnica, tá? Eu estou respondendo, me contrapondo à sua compreensão
numa parte e respondendo a tua pergunta. Se de fato o ex-ministro conseguir provar, se ele conseguir provar as suas acusações indiretas, tá? Porque foi uma acusação discursiva, foi num discurso. Sim. Num discurso, ele lançou acusações. Tá? Se ele conseguir provar, a saída dele, tecnicamente, foi precisa. Porque no discurso dele, reveja, ele diz assim, eu tentei... Fundamento porque saiu. Eu tentei por várias vezes mediar, eu tentei por várias vezes resolver. Então, quando eu não... Aí ele diz, quando ficou insustentável, ele saiu. Então, a situação, e aqui eu estou falando na análise do fenômeno, não estou em simpatia a ou B, na análise do fenômeno jurídico, tá? Político-jurídico. Tá? Se o ex-ministro não provar, a situação dele é muito difícil, vai ficar muito complicado, inclusive sujeito a crime comum, que é mais da área de vocês do que da minha. Né? Se não provar. Agora, se ele provar, tá, a saída dele foi precisa. Foi no momento preciso, como diriam os portugueses. Navegar é preciso, viver não é preciso. Né? Ele foi preciso, com precisão, né? No momento correto. E isso, Diego, se ele conseguir provar. Tá? Porque... Eu estive pensando que, por outro lado, mestre, possa existir ou possa descaracterizar um crime, os iminentes crimes, pela tentativa. Porque até mesmo a tentativa dos delitos mencionados tem de ser materializados. A tentativa. E nós sabemos que no Brasil os atos preparatórios não são passivos de crime. Ele pode, então, salientar atos preparatórios. Eu tentei, mas eu precisava de outro agente para que configurasse 2 ou mais pessoas para que caracterizasse o crime cometido. Alexandre, então, eu vejo como tese de defesa de Bolsonaro, tá? Tá, mas como tese de defesa neste particular não se sustentaria, porque o crime de responsabilidade ele alcança também a modalidade tentada. Né? Porque o crime de responsabilidade, e aqui a gente volta a falar em cidadania, o que diz, o que impõe, qual é o núcleo do crime de responsabilidade de um agente público? É a moral, é a probidade, é a honra, é a dignidade. Então a tentativa não descaracteriza o ato impróprio. Diferente do crime comum, no crime de responsabilidade, o agente público, o tentar é imoral. Porque diferente da vida privada, e isso é mais um elemento claro, explícito, que não é de conhecimento do nosso presidente da República. A divisão, a separação entre o que é público e o que é privado. Essa divisão, aqui estamos falando de cidadania. Essa divisão, para o cidadão, tem que ser muito claro. Dentro da casa dele, ele pode fazer o que ele quiser. É o ambiente privado dele. No ambiente público, ele tem que ter cuidado. Um chefe de governo, um chefe de Estado, o chefe maior da nação, tá? Ele não pode sequer pensar em tentar fazer algo. Tá? Tentar conduzir a uma interferência. Mas eu só tentei. Só essa atitude já tira o elemento constitutivo de um chefe de Estado, que é o elemento moral, ético, o que caracteriza improbidade na ação administrativa.
E o que caracteriza um crime de responsabilidade. Se você pegar a lei que estabelece o crime de improbidade na administração, a lei que estabelece é uma lei específica que estabelece crimes contra a improbidade à administração. Um dos seus itens, e não é nem artigo, é item, tá? É a falta de decoro. A falta de decoro. Tá? Então, eu estou dizendo hipoteticamente, não é o caso, hein? Não é o caso, só para ilustrar o que eu estou falando. Ele poderia ser processado por crime de responsabilidade simplesmente por ter dito: e daí que as pessoas estão morrendo? O e daí, no dizer de um agente público, e principalmente de um chefe de governo, de um chefe de Estado, caracteriza um ato de improbidade contra a administração. Por quê? Não é porque é feinho dizer e daí. É porque quando as pessoas morrem, e quem é responsável do Estado em zelar por vida diz e daí, você está confrontando a Constituição. O artigo 5º da Constituição Federal diz que é dever do Estado garantir a vida. Então, o e daí diz o seguinte: morreu, morreu. Morreu, morreu. E daí é isso. E quando você diz e daí, você é agente público, no exercício da função pública. Ele pode dizer e daí no banheiro da casa dele, na cozinha da casa dele. Tá? Mas ele não pode dizer e daí no exercício da função pública. No exercício da função pública é vamos fazer tudo que é possível, no máximo, no limite, para preservar a vida. Isso é o dizer do Estado, e ele representa o Estado. Isso é o dizer do Estado. Então, não é o caso. Não é o caso. Mas eu diria que tipificaria um crime de improbidade na administração, não é o caso, mas já constituiria possibilidade de uma ação. Tá? O simples e daí. E eu volto a dizer, eu gostaria de reforçar isso. É o conceito da responsabilidade. Tá? Um chefe de Estado, um chefe de governo, um presidente da República, ele carrega, e aqui eu estou falando de responsabilidade, todos os atos que você pratica, que proponham para quem quer que seja um prejuízo, você é responsável. Imagina o ouvinte, o cidadão brasileiro, o ouvinte, que teve um pai que morreu, ou que está numa UTI de um hospital, ouvindo o chefe de Estado dizer, e daí? Olha o prejuízo que esse governante causa a essa... E talvez tenha votado nele, né? Sim, mas ainda falo como fenômeno, hein? Tá? Por que eu falo como fenômeno? Porque me utilizo agora deste programa, do espaço que vocês estão me concedendo, para divulgar e fomentar e fortalecer o sentido da cidadania. Você entender que, como agente público, tá, você tem a obrigação de zelar, a obrigação de zelar pelos comandos constitucionais. O comando constitucional diz que cabe ao Estado a proteção e a garantia da vida. Ponto. Então, o que um médico público, médico de geral, mas um médico público, um servidor público, um deputado, um senador, um vereador, um ministro de Estado, como, por exemplo, o ministro da Saúde e outros tantos, e um governo, e o chefe de governo, qual é a obrigação deles? É de levar ao limite, porque esse é o comando constitucional. Olha o artigo 5º. Não é minha vontade, é o artigo 5º. Na verdade, é minha vontade, porque a Constituição representa a nossa vontade. Diz que se tem que garantir a vida, e não dizer e daí. Né? Então, os elementos, tá, que caracterizam a falta
Eu não digo de sensibilidade, não é sensibilidade, não. É a falta de cultura cidadã, cultura republicana do nosso presidente são claras. São claras. E provavelmente, tá, eu apostaria que amanhã ele vai soltar outra. Não é um desejo. Não é um desejo. É o modo de vida, de ser desse senhor que está presidente, né? Eu não termino, mas paro para respirar, dizendo que nós estamos, ainda falo como fenômeno para ser observado, tá? Não falo isso com tristeza ou deprimido, falo observando. Estamos sem governo. Nós estamos sem governo. Tá? Meu mestre, eu lhe peço... Se você pegar a Constituição, te peço desculpa só para pegar aí. Imagina que é isso. Se você pegar a Constituição, você vai ver que uma das funções do chefe de Estado, do presidente da República, é conduzir politicamente a nação, é unir a nação, é trabalhar para o povo, é ser republicano. Então nós estamos sem governo. E isso é um fenômeno também a ser bem travado, porque já foi eleito, tá? Por mais que existe uma democracia, isso é indiscutível, e a democracia passa por esses momentos terríveis, não tem jeito, tá? Mas foi eleito numa divisão. É bem isso que o professor está falando. Já foi eleito já dentro de uma divisão, porque polarizou o Brasil. Já, por exemplo, eu não posso falar, por exemplo, vamos ver, peraí, que eu vou ver se eu consigo concatenizar meu pensamento. Alguma coisa boa que ele faz, eu já sou taxado de alguma coisa. Ou se você questiona do mal que ele está fazendo, você também é taxado de outra. Não existe mais esse equilíbrio que volta lá no começo da sua explanação, que é a cidadania. É o conceito de cidadão. Perdão, Alexandre. Imagina, é que na minha humilde opinião, o presidente ele só conseguiu ser eleito através do voto da revolta, né? Então, muitos já estavam decepcionados com muita coisa que vinha na mídia. E se você tem um partido, o PT, durante 3 mandatos, e de repente essa maioria elege o outro lado da moeda, então eu só consigo acreditar que esses votos se tornaram maioria por um voto de revolta, um voto de protesto, na verdade, para com a esquerda. Eu quero fazer uma pausa de 2 minutinhos, mestre, porque o Rick tem algumas mensagens lá para lhe parabenizar. Provavelmente alguns dos nossos alunos aí, de seus alunos da Zumbi dos Palmares, mande aí os seus comentários, participe, mande suas perguntas para o nosso mestre aí. Com você, Rick. Bom, é isso aí, vamos lá. Quero parabenizar mais uma vez o programa, não só porque a nossa audiência está crescendo, que é muito importante isso para nós também como feedback, mas também pelos conteúdos que o programa Jus Soberano tem abordado e tem levado à nossa audiência, e até para mim mesmo que estou aqui na Central e os demais companheiros da nossa equipe. Vamos lá. Hoje nós temos um cachorro aqui que ele não para de latir, então não fiquem bravos com isso, porque acontece, né? O Jarbas David, aluno do professor Edicler, está mandando uma boa noite, parabenizando o programa e essa aula dada de forma online. São Paulo. Obrigado, Suzy, também de São Paulo, está dizendo assim: professor Edicler, isso irá refletir negativamente no Brasil e quais seriam as consequências a nós brasileiros? Segura para o mestre responder e aí você já finaliza com outros comentários também para não perder a palavra aí, tudo bem? Ok.
Vamos para o Kleber Cândido dos Santos, Franco da Rocha, São Paulo. O professor está só anotando os nomes lá para depois dar nota. Peça para o professor Edicler falar sobre não se falar em democracia sem se falar em cidadania. Uma explicação esplêndida. Ele explica de uma forma filosófica, linda e clara. Quem vos fala é Kleber Cândido dos Santos, aluno do professor Edicler. Parabéns, programa Justo Soberano, por essa aula online. Obrigado. Obrigado. Genival. Gente, as mensagens não param de subir aqui. Genival São Paulo. Boa noite. Estamos ganhando a noite com o professor e esse programa. O professor já está rindo. Parabéns, Justo Soberano. Eu quero alertar os alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares de que esse cérebro, ele se recorda de tudo e de todos, viu? Ele é capaz de saber o número do RA de cada um dos senhores. Então, fiquem atentos ao que descrevam aí para ele. Vamos lá. Suzano, Glaucilene Princesa. Excelente explicação. Boa noite, professor. Eu sou Claudilene, da Zumbi dos Palmares. Próxima, vamos lá. A Mônica Moraes de Santos. Parabéns pelo programa. Uma aula espetacular. Parabéns, professores. Obrigado pela audiência aí. Santos, Baixada Santista, minha família. Minha família é toda da Baixada. Beijo grande aí, a Baixada. A Carol Fortaleza. Parabéns, conteúdo riquíssimo. Vocês nos representam. Beijos, Fortaleza em peso. Obrigado. Olha onde o senhor foi parar, hein, mestre? Glória. Samilson, Ceará. Parabéns pelo programa. Estou adorando o conteúdo. É uma aula. Aline Daltro, Feira de Santana, Bahia. Parabéns, Alexandre, pelo seu trabalho. Parabéns, locutor Diego e professor. Vocês têm nos levado muita informação e nós estamos aprendendo muito com vocês. Abraços, muito obrigado parabéns pela audiência. Obrigado, hein? Muito obrigado. Bom, tá subindo outras mensagens, não está dando tempo de ler, mas vamos ler as próximas. José Paulo, boa noite, Rádio Boa Música FM. Gostaria de parabenizar a todos pela excelente abordagem e um abraço ao grande mestre Edicler. Parabéns, professor. É isso aí. Obrigado. É isso aí, vamos lá para as respostas? Tem mais uma, só mais uma. Aqui tá. Manda bala. A gente está subindo 213 mensagens, é muito rápido. O João já sumiu a mensagem dele, vamos para a próxima. Tá, ele está escrevendo aqui de novo, vai entrar aqui. João Salles, boa noite. Parabéns pela iniciativa. João Eudóxio Salles, filho, não entendi mais o que ele colocou. 5SNA, eu não entendi o que significa. Mais um. Coração, né? É um formato de um coração? Virou um coração aí no... Mas como colocou separado, eu não entendi se era um coração. Tem uma pergunta aqui, tá? Suzano, de Suzano. Professor, essa é forte. Glaucilene Princesa. Excelente explicação. Professor, fazendo uma axiologia dos fatos entre o chefe de Estado e o ex-ministro, na sua visão, quem está falando a verdade? Eu quero complementar essa pergunta. Posso? Pode. Imagine então, mestre, que está aqui, sentado a uma mesa, Luiz Inácio Lula da Silva, em que ele tenha de decidir se ele corrobora com aquilo que Sérgio Moro jogou à mídia ou se ele corrobora com o presidente Jair Bolsonaro. Porque aí eu continuo aí o pensamento da pergunta da colega e eu o coloco como se fosse Luiz Inácio Lula da Silva optando entre um lado ou outro.
Isso aí. Esses alunos da Zumbi, eles só lhe aprontam, né, mestre? Não, tá ótimo, as perguntas são maravilhosas. Eu vou pedir a sua compreensão, a compreensão de todos, dos ouvintes. Eu vou precisar só me deslocar um segundinho para colocar a bateria aqui que está caindo da carga. Claro. Senão daqui a pouco eu perco o nexo com vocês, tá bom? O programa é seu. Bom, vamos continuar? Eu quero só mandar um forte abraço aqui, mais uma vez, homenageando aqui e agradecendo a participação de todos os acadêmicos de Direito da Faculdade Zumbi dos Palmares, a minha gloriosa faculdade, onde tive a honra de ter sido aluno também aí do professor Edicler, onde me formei. E, em especial, um grande abraço ao meu parceiro, Christian, meu parceiraço. Forte abraço para você, meu irmão. Saúde e prosperidade. 5º ou 6º período, se não me falha a memória, 6º período. Forte abraço a você. Fala aí, Rick. Professor Edicler, tá tranquilo agora? Agora tá suave, como dizem os garotos. Vamos lá, hoje eu percebi que esse programa, ele tá bem forte, não que os outros não sejam, mas eu percebi que tem também críticas, né? E eu gostaria de pedir a permissão para ler, porque isso é muito bom para nós termos um feedback. Também gostaria de dizer, pessoal, que vocês pensassem nas palavras que vocês vão usar, mesmo criticando o assunto, mas que vocês não se refiram dessa forma. É um programa onde cada um tem a sua visão. Nós estamos aqui para fazer um programa educativo, certo, professores? Sim. E que, se você não concorda, faça como alguns outros programas. Entre ao vivo, pode ligar, dá um oi lá, entre ao vivo e fale ao vivo. Isso vai ser muito legal e até para nós também. Porque só mensagens positivas, a gente também... né? Agora, as mensagens negativas também se tornam positivas quando vem como feedback, porque a gente sabe lidar com isso, não precisa xingar. Certo? Mesmo porque trata-se de um programa jurídico em que nós precisamos manter a democracia, a educação, com certeza, o respeito ao próximo. Nós somos aqui imparciais. Se você tem um pensamento de direita, de esquerda, você venha, fundamente de forma inteligente a sua opinião e fique à vontade para dar a sua entrevista, para bater um papo conosco aqui. Não tem problema qualquer. Nós priorizamos pela educação. Com certeza. Pessoal, vamos só, antes da gente continuar aqui, bom, não vai dar. Já está chegando um monte de mensagem, eu quero ler pelo menos essas aqui. Vamos lá. O Felipe do Rio Grande do Sul disse que a visão de vocês é extremamente petista e disse que vocês deviam dar uma opinião que não fosse a de vocês. Bom, essa é a visão dele, ok? Legal, gostei da fala dele. Tá aberto a isso. Eu só quero poder aqui também dizer que concordar com um fundamento técnico do operador do direito não significa optar por A ou B. Para se pensar. Eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, eu não levanto bandeira de nenhum dos lados. Então, nós temos que nos ponderarmos para levarmos em consideração de que aqui nós estamos falando de maneira técnica do que está na Constituição. O professor Edicler, inclusive, abordou aqui alguns princípios do direito administrativo e nós não estamos falando de política. Quem está certo e quem está errado. É isso aí. Meu segmento, só para responder o nosso querido ouvinte, claro. O meu segmento, como eu sempre venho falando, é o ser humano, independente em qual lugar ele esteja. Onde ele estiver, lá estarei. Desculpe a redundância, mas o meu pensamento sempre vai ser o ser humano. Sempre, sempre, sempre. Tá? Agradeço a crítica, mas estamos sempre de olho no bem-estar das pessoas. Obrigado. É isso aí, gente. Esse programa tá demais. Olha, tem muitas mãos... Nós só não podemos esquecer da pergunta que foi feita da colega aí ao professor. Então você quer ir para as perguntas para vocês responderem e depois continua aqui? Vocês que sabem. Pode mandar, manda bala. Tá, é bom que daí não somem as mensagens. O Tiago do Rio Grande do Sul disse assim:
Por que vocês não convidam um reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares para ver o que ele pensa? Eu já pensei, mas eu sei da sua agenda, professor doutor José Vicente faz parte dos nossos planos. É isso aí. Tenho, graças a Deus, um bom relacionamento com ele e vou fazer sim o convite. Certo. O José Paulo do Rio Grande do Sul está dizendo que o nosso pensamento é não só petista, como também racista. Eu não sei porque ele disse isso, mas passo a palavra a vocês. Pô, legal. Legal que tem gente que, até que enfim, né, apareceu pessoas que têm coragem de falar que não concordam com a fala. Isso é muito legal, é um feedback muito importante para nós. Parabéns pelo programa, Alexandre e Diego, porque obrigado. Isso é muito bom para nós. O programa tá fervendo e tá muito bom mesmo. Bora lá. Obrigado. Professor Edicler, por favor. Vamos lá. Eu peço licença aos meus alunos para saudar aqueles que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e dizer-lhes, fica comigo. Presta atenção. Me veio uma pergunta assim, se as consequências desse fenômeno que a gente tem tratado desde o começo, se essas consequências são negativas para o povo brasileiro. Penso que não. Qual é a minha perspectiva? A minha perspectiva é de amadurecimento do exercício da cidadania. Tá? Você não se torna cidadão porque quer. Eu vou acordar amanhã e vou ser um cidadão. Você se torna cidadão a partir de um evoluir de pensar, de um evoluir de compreensão das coisas. E a compreensão das coisas, elas ocorrem às vezes na dor, no sofrimento. Então, você não vê sorriso na minha face agora, mas tem um aspecto, se você for pensar no amadurecimento civilizatório do povo brasileiro, tem um aspecto positivo. Muito embora isso seja doloroso, seja desgastante, né? E é como as críticas que você ouve. Às vezes, as críticas, por vezes, né, e é natural que as críticas te incomodem, mas as críticas te levam à reflexão e você, após uma crítica, se refletir, você sempre vai sair melhor do que antes da crítica. Ou mais fundamentado, sustentado nas suas razões, ou com a sua razão mais evoluída. Com certeza. Né? Então, ao que critica, eu agradeço. Né? Muito embora, eu não digo isso com demagogia, não, muito embora a crítica por vezes incomode, claro. Mas de crítica em crítica, se não te matar, te fortalece. Tá? Não tenha dúvida disso. Se a crítica não te derrubar, ela te fortalece. Então, não que venham, mas se vierem, serão um objeto de reflexão. Né? Por exemplo, eu não estou abrindo isso para debate, mas eu reflito por que alguém questionaria a ideia do nosso programa ser racista se nós nem falamos sobre isso, não foi tema. Mas é um motivo de reflexão. Talvez a tônica da voz, a entonação, sei lá. Né? Mas é um motivo de reflexão, né? Da onde se extrai essa ideia de racista. Né? Mas vamos em frente. Então eu já respondi a primeira questão, que a consequência negativa acho que não. Tá? E é por isso que eu estou tratando disso com vocês, sobre o aspecto do fenômeno. Porque se você olhar como fenômeno, você olha como ciência, você compreendendo o fenômeno, você sai mais forte. Tá? É um fenômeno que você pode trabalhar, desenvolver, e nesse caso eu chamo se civilizar, né? O resultado disso. Um aluno me pediu para falar sobre cidadania e democracia. Né? Nós vivemos um regime democrático. Tá? Nosso regime político é democrático. Tá? Isso, alguns rejeitam essa ideia, mas é um princípio, é um fundamento constitucional, o regime democrático. O regime democrático é aquele que impõe
tá? As várias percepções, os vários entendimentos, as várias visões de compreensão de fato, e não gostar, mas respeitar, isso é um regime democrático. Tá? E o que me reclama, quem pede para eu falar de democracia, é fazer com que se entenda que se você não tem o exercício pleno da cidadania, você que eu falo é você ente social, você indivíduo, você sociedade, se você não enxerga com plenitude o que é o exercício da cidadania, ou seja, você poder usufruir de tudo que existe de bom e de bem no Estado social, tá? Se você não tem essa compreensão, você não é democrático. Tá? Você pode até se dizer democrático, mas se você não compreende que o outro, tá? Que a sociedade como um todo está apta a usufruir dos bens que o Estado disponibiliza, como, por exemplo, uma escola pública. Tá? Aqui, eu conversei com rapazes de fora do Estado, de Fortaleza, de Porto Alegre. Né? Aqui no Estado de São Paulo, nós temos, por exemplo, uma referência de ensino superior que é a USP, que, em tese, é mapeada como uma das melhores universidades do país. Essa universidade ela é pública. Tá? Se você não entender que essa universidade é um bem do povo, sim, de um segmento do povo, que é um bem que deve ser disponibilizado ao povo, porque é uma instituição pública, você não é democrata. Porque a democracia ela pressupõe a ideia de você dar à cidadania o seu esplendor. O que é o esplendor da cidadania? É de você disponibilizar ao público, ao povo, os bens e valores dispostos, ou seja, públicos. Né? E se eles estão por um segmento só, ele não é um bem à disposição da cidadania, do exercício cidadão. Né? Então, democracia é um conceito que comporta a compreensão de cidadania. Tá? Se você não tem a compreensão de cidadania, e que é o que nós estamos fazendo agora, né, sujeitos a críticas, isso é democrático. Ó. Tá? Sujeitos a críticas, então você fala, você dá sua posição e vem a crítica. Vem a crítica, vem os elogios, vem a crítica. Isso é democracia. E aceitar isso em paz. Tá? Aceitar isso e amadurecer com isso. Um aluno disse que ganhamos à noite. Sim, penso que sim. Penso que sim, ganhamos à noite, sim. E a última pergunta que eu registrei aqui, quem fala a verdade? Sérgio Moro ou o presidente Jair Bolsonaro? Tá? Para o contexto que eu fui convidado, isso é irrelevante. Para o contexto que eu fui convidado. Quem fala a verdade não importa. Importa a análise do fenômeno. Acompanhar o fenômeno e ver o resultado dele. É como você vai fazer uma comida. Você vai examinando, tem os temperos, e o prato vai ficar bom ou vai ficar ruim lá no final. Isso é um processo. Tá? Então, a mim, sinceramente, não importa quem falou a verdade e quem falou a mentira. Me importa, sim, que houve um fato, e esse fato deve produzir para todos nós, enquanto sociedade, um amadurecimento a partir do fato. Tá? Se Sérgio Moro não estiver falando a verdade, vai produzir um amadurecimento para a sociedade. Se Sérgio Moro estiver falando a verdade, vai produzir um fato para a sociedade. Agora, eu não encerro, mas também paro para respirar novamente, dizendo o seguinte: existem alguns princípios de direito, que a gente carrega conosco, que nós carregamos conosco, né? Que são a nossa estrutura. Né? São a nossa estrutura. E um dos princípios diz o seguinte: um indício não é prova. Indício não é prova. Indício é indício.
mas um conjunto de indícios faz prova. Tá? Vários indícios se transformam em uma prova. Foi nesse sentido, inclusive, que eu fiz aquele comentário anteriormente, mestre, com relação à tentativa que poderia ficar nos atos preparatórios. Mas eu quero ressaltar a sua resposta e até respondendo a esse nosso ouvinte que nos acha racista ou petista, que essa sua resposta é o orgulho que eu tenho em ter sido seu aluno, por ter respondido de forma imparcial, de forma técnica, de forma compatível ao que a lei determina, ao que a lei nos oferece como cidadãos. E eu devo ressaltar, devo lembrá-los de que o nosso programa ele é sim imparcial, mas eu me dou o direito de complementar o raciocínio da minha resposta, porque eu não quis dar continuidade, mas da forma como o senhor respondeu, é óbvio que um indício não é prova. Um acúmulo de indícios fez com que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fosse condenado, e acredito sim que ele tem responsabilidade naquilo em que foram arrolados contra a sua pessoa, e que não foi apenas um processo, foram vários. Ele foi condenado em vários processos. Assim como também não posso negar a responsabilidade do atual presidente. Então isso mostra a minha imparcialidade, porque eu não sou petista. E eu também não sou da direita. Eu, no momento em que começam as pessoas a se lançar aos cargos públicos, eu tento buscar o mínimo da história que essas pessoas fizeram e contribuíram para o povo. Eu tento votar, infelizmente, duramente lhes digo, eu voto naquele que menos prejuízo nos deu. Porque o brasileiro está descrente do político. Tá bem? Então, é isso. O senhor tem mais alguma coisa a dizer, mestre? Eu tenho um pedido aí, porque, na verdade... O senhor aqui não pede, o senhor manda. Então, eu agradeço esse espaço, Alexandre, meu colega. Diego, não meu posso. colega. Eu não posso me colocar como seu colega. Neste momento, eu sempre vou estar, por carinho, por respeito, por amor ao senhor e a todos os meus professores que me conduziram até aqui, eu vou ser sempre o seu discente. Eu recebo isso com carinho, mas eu tenho como colega. E recebo com carinho, tenho um colega, mas a vida não é fácil. Eu tenho alguns alunos meus ouvindo, e eu gostaria que você soubesse que eu estou em uma entrevista, mas estou com vocês decore, né? E que vocês tenham esse conceito, porque eu vou cobrar de vocês. Responsabilidade, o termo responsabilidade, serve para indicar a situação toda especial de qualquer título que deva alguém arcar com as consequências de um fato danoso, de um fato que cause dano a quem quer que seja. Tá? Eu estou repetindo para os que eu vou acompanhar na sequência. A responsabilidade é um termo que serve para indicar a situação toda especial, uma situação toda especial, daquele que, por qualquer título, deva arcar com as consequências de um fato que cause dano. Isso não é negro, não é branco, não é índio, não é gordo, não é magro, não é... Isso é responsabilidade. Não é gênero. Não tem gênero, isso é responsabilidade. Serve para mim, para minhas filhas, para meus pais. Responsabilidade serve para indicar a situação toda especial daquele que, por qualquer título,
tá? Deve arcar com as consequências de um ato que cause dano a outro. É isso. É isso. Daí decorrem tipos, né? Alguns chamam de tipo penal, tipo legal, tipos. Tá? Então, se causar prejuízo a alguém, o que quer que seja, torna o agente causador responsável. Tá? Na esfera civil, torna responsável de forma material, patrimonial, na esfera civil. Na esfera penal, tá? Torna responsável pelo crime, com sanção específica. E, no espaço público, torna o agente público responsável. Tá? Sujeito a um crime de responsabilidade. Isso não tem a ver com partido, isso é teoria, isso é fundamento, isso é norma legal. Isso não tem a ver com ideologia, PT, PSDB, PSOL. Isso não tem a ver. Quem estuda vai ver o que é responsabilidade. Pega um livro... Independentemente do partido, terá de se submeter a estas regras. Qualquer um. Então, por exemplo, o que eu rogo eu sei que eu estou falando para um grupo que sabe por que eu estou falando isso, né? Eu pedi licença para isso. Estou em aula também, tá? Eu estou em aula, né? Então, estou direcionando. Responsabilidade é esse conceito posto. Tá? Se encontrar um conceito que supere-se a esse, ótimo. Se não, fique com esse. Mas não fique sem um conceito de responsabilidade. Ok? É isso aí. Alexandre, nós já estouramos o tempo, tem outro programa. Sim. Eu gostaria de fazer que você finalizasse com... Claro. Antes disso, eu gostaria de ler mais 2 mensagens aqui. Pode ser? Pois não. Vamos lá. Claro. A Mônica, boa noite, mestre. Parabéns pela sua explanação. Parabéns pelo assunto abordado. Mônica de Diadema, aluna do 5º A. O Tiago Barreto está mandando abração também. Parabéns, mestre Edicler. Parabéns, programa Justo Soberano e Locutores. Quero também agradecer as pessoas do Senegal que estão mandando mensagem para nós. Não vai dar tempo de ler, tem bastante textos. Tem essa aqui, boa noite, Elaine Robles, Poá. Boa noite a todos da rádio e também ao ilustre convidado aqui. Elaine Robles, 5º ano, né? 5º A, Faculdade Zumbi dos Palmares. Tentar confiar no Senado e na Câmara que são elas, né, professor? Se as VZS, que eu não sei o que é, até o STF, às vezes causa dúvida. Parabéns pelo trabalho. É isso aí. Tem o pessoal de Moçambique que também está mandando mensagem para nós, parabenizando. Hoje, graças a Deus, tivemos bastante pessoas, até no primeiro programa, né, pela manhã, tivemos mensagem de Senegal, Moçambique. Guiné-Bissau está aqui acompanhando. Parabéns o programa. Angola, pessoal de Angola, gente, desculpa, eu não vou ler as mensagens, são muitas, os textos são grandes, mas o pessoal de Angola está agradecendo. Eu peço a todos que acompanhem o nosso trabalho lá no Instagram, @JuSoberano, e mandem lá seus comentários, pode me mandar direct, a gente vai responder conforme houver a possibilidade. É isso aí, Rick? É isso aí. Eu vou pedir aqui, gentilmente, ao meu grande irmão, ao meu parceiraço. Eu tô com saudade da época em que a gente podia dar um forte abraço, nos beijarmos fraternalmente no rosto e tomarmos um café, o meu parceiro Diego Costa. Puta, café, hein, velho? Ali tem um palavrão, hein? O café e nossas conversas são longas. Eu vou pedir para que você... vou lhe pedir respeitosamente para que você faça, então, as considerações finais, e eu volto com a palavra porque eu tenho que me despedir dessa raridade do dia de hoje, eu que fui aluno dessa obra-prima que Deus nos colocou aí. Então eu vou pedir para que você termine aí com as suas considerações finais aí o programa,
e eu volto para me despedir do meu mestre. Eu quero agradecer ao professor Edicler, que nos enriqueceu mais uma vez, e quero dizer que eu aprendi demais hoje. Eu aprendi uma coisa que eu já venho exercendo ao longo dos anos, mas assim, quando você tem um conceito, e um conceito, como o professor até brincou comigo, um conceito doce, a gente consegue entender melhor e seguir. Estamos num momento, só para resumir tudo isso daqui, estamos num momento muito polarizado, vamos sair dessa, a democracia ela é assim mesmo. Nós vamos conseguir sair disso, todos salvos, mais fortalecidos, mas é um momento da gente ouvir mais e falar menos, porque precisamos ouvir. Em colocar no estado de ouvir é a melhor forma da gente alcançar o objetivo maior, que é passar por essa pandemia, que é passar por todos esses problemas que nós temos na política, porque lá na frente vão ter outros e essa é a nossa vida. Então eu quero agradecer ao professor, quero agradecer você, Alexandre, pela confiança de sempre e dizer que estamos juntos. Independente do que acontecer, vamos ser os últimos a bater a porta. E apagar a luz, né? Sim. Eu quero agradecer profundamente aos meus irmãos, se assim me permite respeitosamente chamá-los, os alunos da Faculdade Zumbi dos Palmares. Beijo grande no coração de cada um de vocês. Saibam, por experiência, que esta faculdade fala uma língua diferente. Tive a oportunidade de fazer, antes de me formar na Zumbi, outras 2 faculdades. Trabalhei como coordenador de curso de Direito e dei aula numa faculdade no interior de Goiás, mas somente a Zumbi dos Palmares fala uma língua diferente. Quem estuda aí sabe do que eu estou falando. Meu mestre, eu quero lhe dizer que, enquanto seres humanos, todos nós temos um brilho próprio, e que naquele momento mágico da fecundação, Deus nos dá um brilho, um talento, um dom. E nós todos sabemos qual é o seu verdadeiro dom. O dom de entusiasmar alunos a realizar os seus sonhos. Eu sou muito grato a Deus por ter sido não somente seu aluno, ter sido aluno de verdadeiros ícones do direito no Brasil, e de boca cheia eu estufo mesmo o peito, porque a minha responsabilidade em ter sido aluno de tanta gente boa, ela só aumenta, porque eu não posso denegrir a imagem de uma instituição, e muito menos de pessoas que se dedicam a fazer com que sejamos um pouco melhor do que no dia de ontem. A sua pedagogia, o seu objetivo de fazer com que todos os seus alunos aprendam a ser verdadeiros cidadãos. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê tudo de melhor nessa vida, muita saúde e prosperidade. O meu muito obrigado. Muito obrigado, mestre, a ter me ajudado a realizar sonho. Eu me despeço de Diego, de Alexandre, de Rick e daqueles que nos ouvem dizendo desesperar jamais. Aprendemos tanto nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Vamos embora. Boa noite, meus lindos. Obrigado, professor. Beijo grande no coração. Obrigado pela audiência de todos vocês. Deus abençoe. Excelente semana. Fique com Deus, Rick Bastos. Abraço, irmão. Você também. Nossa, minha voz até falhou aqui. Não tem como não ficar emocionado. Bom, isso aí. Muito obrigado, pessoal. Desculpa, gente. Muito obrigado e até a próxima aí. E é isso aí. Sigam nossos convidados, os nossos locutores. E bora. Mais um dia aí de batalha, de luta na Rádio Boa Música FM. Obrigado mais uma vez, professores. Alexandre, Diego, mais um programa aí de sucesso.
Gostaria de ter lido todas as mensagens, mas não tinha como. Realmente foi um programa assim, uma aula, um programa muito forte. Só tenho a agradecer mesmo, de coração. Muito obrigado. Valeu. Um abraço. Saudações a todos. Prazer te conhecer, Diego. É isso mesmo que você quer. Cê é mó pisar no freio mesmo, hein, João? É mó zóio de Tandera, falou pra eu não ir na cena. Eu fui, tô com o cifrão e tô bolado, Joe. E você? Ouçam a mensagem antes do Armagedon. Deus deu o dom de transmitir um bom som pacífico, eu espero, nosso rei não tem genérico. Cristo tá vindo ao livramento periférico. Nada se compara à profecia, Bíblia, que faz brilhar a vida, fé, deixa a família unida. Os moleques esquece o back, se diverte no parque. O rap, prepara o cara pra se separar do crack. Conselho aos companheiros que estão perdidos. São bandidos perdidos pelo dinheiro vendido. A Jericó sai do Mocó, tem malote pra catar. Plaquedas verde, o mapa jogo no A pra despistar. Ligeiro na calçada, tô pronto pro confronto. Tá sossego, mas abraça a barca que vem de encontro. A pé até a praça, o cavalo tá no posto. Suor frio no rosto, boba mil, senado louco. No piloto, parceiro é motoqueira, nego velho. Na contramão jogou e a veraneio nem veio. Perdido feito com tal dinheiro, isso mesmo. Não tem jeito, vai vendo quantos estão no veneno. O crime é imperfeito e de matar sou incapaz. Outro rouba, senta o dedo, sai com a foto no cartaz. Aliás, eu sou bandido e fugitivo de Alcatraz. Subo gás, homicídios e facada por trás. Cismo com a traição dos que são malandrão. Não sigo o padrão dos finados bom ladrão. Que suas vidas perderam, todo o dinheiro foi em vão. Sonhar atrás, correram, morreram, sonhos se vão. A esperança não, a nossa fé é bem mais forte. Então acorde do jazz, quem adormeceu na morte. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que sofre, cai na lama, sai, levanta, se sacode. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que é sagaz, mas sofre, não tem vida de nobre. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Irrompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu. Nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim foi lançado para baixo o chamado diabo e os seus anjos, que estão desencaminhando toda a terra habitada. Viver em guerra não dá mais. Ai da terra, pois desceu o Satanás. Com certeza matou a natureza e animais. Acabou com a beleza, riquezas naturais. Imensa tristeza, sem pão na mesa e pesa a pobreza. Dia de turbulência, o fim vem é de surpresa. Proeza é seguir firme, o script do filme real que a gente vive, em defesa do time, do bem longe do crime. Quem tem convicção, rua, jornal, televisão não estimula reflexão. Programação sem nexo, reflexo de decadência. Sexo e violência só aumenta a audiência. Mais influência na cabeça, sequência impressionante. Psico no semblante, dá tiro no semelhante. Virá tempos críticos, difícil de manejar. Inveja, conflito político, será que vai nos alvejar? Não vai Jeová, o pai do filho, perfeito Jesus Cristo. Imagem não acredito nem em crucifixo. Livre-arbítrio no livro da vida está escrito. Ovelhas à direita e na esquerda os cabritos. Pô, isso sou contra álcool, droga, qualquer zen conta. Cresce o olho na mulher, do outro pela sombra. Vagabundo te apontar e não tem nem assunto. Leva chumbo, busca aprontar também. Quem anda junto, sei que o mundo é um absurdo, porém não faça parte. Coragem, se arrependa antes que seja tarde. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que sofre, cai na lama, sai, levanta, se sacode. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo pobre que é sagaz, mas sofre, não tem vida de nobre. Deu frio conforme o cobertor que nos cobre. Da vida louca se aposenta, Joe, esquece esse jogo, porque as ferramentas são todas armas de fogo. Mundo louco, por pouco estão te cobrando. Um irmão matando o outro, se achando malandro. Apazigue a velha treta e não brinque. Troque aquela ideia para que não se complique. Da guerra se livre, a trégua valorize. Desistir na treva, você não supera a crise. Simples, Deus existe, não duvide, nem fique triste. Existe o amor que se divide. Ande no caminho de Jesus que nos assiste. O mundo seduz, mas não aceite esse convite. Coragem, acredite na humildade, conquiste a benignidade, a salvação do apocalipse. O sol há de escurecer,
nem vai ser eclipse, sem ter pedra sobre pedra. Assim a Bíblia diz, e não há aprovação para os que a lei infringe. População se aflige, sem que a fera nos atinge. Também mente, se finge, pois seu tempo chega ao fim. Quer te destruir, mas aqui vai sucumbir. Se Deus fez chuva cair sobre bons e ruins, seu sol nascer sem distinguir você de mim. Ame seu inimigo, não se negue a perdoar. Por aquele que te persegue deve também orar. Cabe ao Criador julgar, no X a pena é severa. Mais um triz vem o juiz, será feliz quem persevera. Cessa a dor, a guerra encerra, resta só o amor. Vida eterna nessa terra, selva de pedra, acabou. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Mas Deus tudo pode, ó Pai, traz do céu paz ao povo